4 homens armados explodiram 3 caixas eletrônicos na madrugada de hoje dentro da Univap, em São José dos Campos. Segundo a universidade, o segurança foi rendido e com dinamite eles arrombaram os terminais. Mas, de acordo com a PM, não conseguiram levar o dinheiro. A Univap informou que imagens do circuito interno já foram enviadas à polícia. Os serviços administrativos funcionam normalmente. Terminou sem acordo a reunião entre a Embraer e o sindicato para definir os critérios do programa de demissão voluntária da fabricante de aviões. Segundo o sindicato, um novo encontro foi marcado para esta sexta-feira, às 14h. Na busca por um emprego, muita gente com um nível superior prefere aceitar remuneração mais baixa. Pois é, foi o que aconteceu no recrutamento de um supermercado recém-inaugurado em Pindamonhangaba. Desde 2014, a Tamara, de Pindamonhangaba, espera a ligação de uma das muitas empresas que entregou currículo. Buscou diversas áreas, mas durante todo esse tempo, nada. Ela continua desempregada. O celular é uma coisa inacreditável, não toca. Entreguei vários currículos, mas nenhuma oportunidade ainda. Nem para entrevista, nada? Nada, nem para entrevista, nada. Não toca de jeito nenhum. Ela chegou a entregar quase 30 currículos numa semana, mas essa busca tem ficado cada vez mais difícil. Está sendo bem difícil, complicado, porque a gente sai à procura, né, de manhã, vai cedo procurar nas empresas e o pessoal mesmo já fala que nem precisa estar deixando porque não está contratando. O último emprego da Tamara foi como secretária. No currículo ela tem curso técnico de enfermagem e outras qualificações na área industrial. Para ajudar nas despesas que tem com a filha pequena, começou a vender roupa, de casa em casa. Mas as vendas também não estão indo bem. Agora, com a crise, apertou, ninguém mais compra. Porque o pessoal dá prioridade para comer do que comprar roupa, né? No caso, a roupa é supérflua. Não pode parar, né? Tem que batalhar. A hora chega. Pindamonhangaba bateu índices preocupantes com o número de desempregados no mês de junho, de acordo com dados do CAGED. Quase 700 pessoas ficaram sem trabalho na cidade. Os efeitos da crise aumentaram as pilhas de currículos nas empresas. Neste supermercado recém-inaugurado, 1.500 foram recebidos. O gerente diz que os recrutadores ficaram impressionados com o nível de escolaridade dos candidatos. Muitos com ensino superior, à procura de trabalho com remuneração abaixo da renda oferecida no mercado para profissionais qualificados. Tem, infelizmente, sempre tem, né? Sempre tem. E a gente vê, às vezes a pessoa se formou, tem aquele curso, né? E às vezes não consegue no mercado. Então a gente acha até legal, a pessoa está ali humildemente pedindo uma oportunidade. Às vezes quando a gente vê que dá para ir, a gente dá a oportunidade, né? Apesar da grande quantidade de candidatos, apenas 175 foram contratados. Eles estão trabalhando em todos os setores do supermercado. Mônica faz parte deste grupo. O último trabalho foi temporário, como operadora de caixa. Depois, amargou 7 meses sem emprego e 70 currículos distribuídos. Agora, o alívio finalmente apareceu. Passei apertado. Agora, tomara a Deus que eu consiga, né, colocar todas as contas em dia, porque é difícil. Agora, sim, eu estou feliz que eu vou conseguir me equilibrar certinho. Mas quem não foi chamado ainda tem chance. O supermercado tem planos de expansão. Com a aquisição da loja aqui, a empresa adquiriu um terreno aqui em Moreira César. Então a gente tem planos para o futuro aqui. Então a gente continua pegando currículo. Shopping também tem uma parceria com a gente e está usando esses currículos também, né? Porque tem bastante loja no shopping. Com a chegada nossa, a gente espera que o shopping também dê uma alavancada, né? Eu acho que a união dos dois aí vai dar uma alavancada. A gente está torcendo para isso. Pois é, e com tanta gente em busca de trabalho e poucas vagas disponíveis, como se preparar então para conquistar uma oportunidade? Algumas dicas são importantíssimas, por isso a gente recebe aqui no estúdio o especialista em recursos humanos, Júlio César Gonçalves. Boa noite, obrigada pela presença, Júlio. Obrigado. Bom, quais as principais orientações então, por exemplo, na hora de elaborar um currículo?
É muito importante a pessoa ser bastante focada em colocar no início do currículo os seus dados pessoais, seu nome, o endereço, um e-mail, um telefone de contato, simplesmente isso. Citar efetivamente a vaga pela qual ele está se candidatando, sendo bem específico. Na sequência, ele deixar uma frase que possa fazer com que o entrevistador que está lendo, por exemplo, 100 currículos, 500, 1000 currículos, ele consiga lembrar daquela frase, por exemplo, eu busco a perfeição nos detalhes com tecnologia, competitividade e redução de custo. Uma frase que vai resumir de impacto. O foco dele. O foco. A e maneira quais dele. os erros mais comuns? Por exemplo, colocar foto no currículo é uma Jamais. A não ser que você vai se candidatar para uma vaga na área de comunicação, por exemplo, mas do contrário, jamais colocar foto, não é necessário assinar, não colocar um histórico gigante das suas atividades, Tem jamais. gente que usa 3, 4 páginas. Não se precisa. Uma página é mais do que suficiente, citando inclusive quais são os conhecimentos que ele tem, qual é a principal função que ele desenvolveu na organização, citar um histórico das empresas que ele trabalhou, por exemplo, da última até para a antepenúltima e assim nessa sequência. Bom, e durante a entrevista, como que a pessoa deve se comportar para se destacar, chamar a atenção e ser, obviamente, contratada, né? O fato de você ser chamado para fazer uma entrevista já é uma vitória. Estando na entrevista, é importante você antes ter feito uma preparação. Já é mais da metade do caminho andado. Com certeza. Descobrir naquela empresa qual é o principal foco do mercado que ela atua, quais são os principais clientes, fornecedores, o que ela pretende fazer nos próximos 5, 10 anos. E, em cima disso, você conhecer e responder as perguntas com clareza, ouvindo e entendendo o que o entrevistador está te perguntando e sendo objetivo. A gente viu aí na reportagem que muita gente qualificada, com nível superior, está aceitando hoje, né, inclusive por causa da nossa crise, uma remuneração mais baixa, cargos, vamos dizer assim, inferiores do que está preparada ou qualificada para ocupar. A qualificação continua sendo importante? Essas pessoas, elas estão agindo corretamente em busca dessa vaga? Toda essa problemática, ela é complexa e nos arremete a problemas políticos, econômicos, uma inflação aí em julho de 0,52%, acumulado de 4,96%, além de a própria indústria se retraindo. Então, a pessoa, ela precisa, mesmo ela sendo qualificada, onde as vagas para ocupações muito qualificadas são menores. Nas áreas operacionais é que há uma grande quantidade de vagas. E então, nesse contexto, é importante, mesmo que ela não consiga uma ocupação naquilo que ela está buscando, na vaga da profissão dela, ela continuar estudando, continuar se preparando, porque não tem crise eterna, não tem crise que dure constantemente, porque a crise vai passar, no momento que passar, ela pode estar trabalhando hoje num trabalho temporário e voltar a se candidatar para aquilo que ela procura. Uma última pergunta, uma vez contratado, tem aquele período de experiência, 30 dias no mínimo, né? Como que a pessoa deve evitar errar nesse momento e assegurar a vaga? Corte a palavra acho do seu vocabulário, porque quando você corta a palavra acha, você se exige mais de você. Você se dedica, você faça o simples com objetividade, buscando resultados que a empresa quer, precisa e, além disso, fazendo o que tem que ser feito. Isso é imprescindível. Tá certo, nós recebemos aqui dicas importantíssimas, valiosas do especialista em recursos humanos, Júlio César Gonçalves. Obrigada, viu? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, em tempos de crise, né, aumenta o que? A inadimplência. Para evitar, então, o calote, lojistas facilitam as formas de pagamento. Tá difícil pagar a conta? Tá pesando no bolso? Tá, bastante, né? Bem complicado. Acabei de ficar desempregada. Nossa, tá muito difícil. A dificuldade dos consumidores em pagar as contas fez com que a inadimplência crescesse no Brasil. O número de pessoas que não conseguem saldar as dívidas aumentou 25% no país no acumulado deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Os dados são da Boa Vista SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito. A crise econômica e o desemprego são os principais motivos. 11,4 milhões de pessoas estão sem trabalho no país, segundo o IBGE. Enquanto a inadimplência no país cresceu tanto, em São José dos Campos a taxa subiu somente 0,2%. Mas o economista prevê que este índice deve piorar nos próximos meses. Com o aumento do desemprego, as pessoas que estão desempregadas têm ainda seu salário de desemprego por alguns meses.
Então ele ainda está tendo algum dinheiro para atualizar as suas situações, seus débitos, mas isso acaba. E se nesse período ele não encontrou um novo emprego, a tendência é aumentar essa situação. Nesta loja de calçados, a gerente aposta em boas condições de pagamento para evitar que o cliente entre na inadimplência. Mas se mesmo assim o consumidor ficar devendo, o jeito é negociar. Para aqueles que estão devendo, a gente consegue fazer um reparcelamento da dívida e assim que ele paga a primeira parcela, ele já está liberado para comprar de novo. Já nesta faculdade, mais de 20% dos alunos estão inadimplentes. E de acordo com o diretor, quase 10% dos universitários largaram os estudos ano passado. A maioria por medo de não conseguir pagar as mensalidades. A solução foi implantar o seguro educacional. A gente pensou em algo que pudesse dar mais tranquilidade e segurança para o nosso aluno, mesmo que ele estivesse numa empresa que eventualmente até o demitisse e garantisse pelo menos esses 6 meses de mensalidade para que ele pudesse estudar com tranquilidade. Débora perdeu o emprego há 4 meses. Foi o fôlego necessário para conseguir concluir a graduação no final do ano. Um alívio enorme. Terminar a faculdade, eu estou no último ano, então vai ajudar bastante. Informação que acaba de chegar, o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Paulo Miranda, acaba de assinar a notificação da Justiça Eleitoral e a partir de agora, Paulo Miranda é o novo prefeito de Taubaté. O advogado de Ortiz Júnior não quis se pronunciar. No próximo bloco, o handball feminino da Capitã Dara de Guaratinguetá perde a primeira partida na Olimpíada. A gente volta já já, a hora certa para você, 7h14.